Fraudar um concurso público ou um vestibular aqui no Brasil, olha, não é só uma malandragem. É um crime bem sério, viu? E com consequências previstas em lei. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo no artigo do Código Penal que foi criado exatamente para combater essa prática e entender como ele funciona nos mínimos detalhes. A pergunta que muita gente se faz é essa aí. Vazar o gabarito de um concurso é crime? A resposta curta é um grande sim, e as consequências podem ser bem sérias. Mas, como em quase tudo no direito, os detalhes fazem toda a diferença. E são justamente esses detalhes que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso roteiro vai ser este. Primeiro, a gente vai ver o que a lei realmente define como fraude. Depois, quais são as condutas e intenções que transformam uma simples ação em crime. A gente vai ver também quem pode ser o autor desse crime, as consequências legais e, por último, uma informação que talvez surpreenda. A lei não vale só para concurso público, não. Nossa discussão começa aqui, com o artigo 311-A do Código Penal. Ele foi incluído em 2011 com um objetivo muito específico: tornar crime as fraudes em qualquer processo seletivo que seja de interesse público. Esse aqui é o coração da lei. As palavras-chave são utilizar ou divulgar indevidamente e conteúdo sigiloso. A intenção é bem clara, proteger a integridade desses processos. Mas a pergunta mais profunda é: o que, na essência, a lei está de fato defendendo? O que está em jogo é a chamada fé pública. Pense na fé pública como a confiança de toda a sociedade de que as regras do jogo são as mesmas para todo mundo. É a certeza de que o resultado de um concurso ou de um vestibular é justo. Fraudar um processo desses não é só passar a perna nos outros candidatos, é quebrar essa confiança que sustenta todo o sistema. Agora que a gente já entendeu o porquê da proteção, vamos ver o como. A lei detalha direitinho quais ações e intenções são consideradas criminosas. Não é só ter acesso ao gabarito, sabe? É preciso uma combinação específica de ação e de intenção. A lei foca em 4 ações principais: utilizar e divulgar, que são coisas que qualquer pessoa pode fazer. E depois, permitir e facilitar o acesso. Essas 2 últimas já são mais específicas, geralmente mirando em quem está do lado de dentro, como um funcionário da banca organizadora que deveria estar protegendo o sigilo das informações. Preste muita atenção nesta palavra: indevidamente. No jargão do direito, ela é um elemento normativo e é absolutamente crucial. É ela que separa uma ação legal de um crime. Por exemplo, o fiscal que publica o gabarito oficial na data certa está agindo devidamente. O crime acontece quando essa mesma informação é compartilhada na hora errada, para a pessoa errada, ou seja, de forma indevida. Mas só a ação ser indevida não basta. É preciso provar a intenção, o que os advogados chamam de dolo específico. A pessoa precisa agir com um desses 3 objetivos bem claros: ou para se beneficiar, ou para beneficiar outra pessoa, ou às vezes só pela maldade mesmo, para sabotar a credibilidade do concurso. Se não existir uma dessas intenções, tecnicamente não há crime. Ok, já entendemos o que é o crime e por que ele existe. Mas quem exatamente pode ser processado por isso? A lei faz uma distinção bem importante aqui, dividindo os autores em 2 categorias. A distinção é a seguinte: se a ação é utilizar ou divulgar o conteúdo, qualquer pessoa pode ser o autor. É o que se chama de crime comum. O candidato que recebe e usa a cola, por exemplo, comete o crime. Agora, se a ação é permitir ou facilitar o acesso, aí a história muda. Temos um crime próprio. Somente quem tem o dever legal de proteger a informação, como um funcionário público, pode cometê-lo. Bom, já definimos o crime. Agora vamos ao que interessa para muita gente: as consequências. Quais são as penas para quem frauda um concurso? E como a justiça lida com isso na prática? Vamos olhar os números de um exemplo para entender melhor. A pena inicial para quem utiliza ou divulga o conteúdo sigiloso não é pouca coisa não, hein? Reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. Essa é a punição padrão. Mas essa pena pode ficar ainda mais pesada. Se a fraude causar um prejuízo de verdade à administração pública, imagina só o custo de ter que cancelar e refazer um concurso nacional inteiro. A pena sobe para 2 a 6 anos de reclusão mais a multa. É o que se chama de forma qualificada do crime. E ainda tem um agravante importante. Se o criminoso for um funcionário público que usou o próprio cargo para cometer a fraude, a pena dele aumenta em 1/3. A lógica é simples. A lei é mais dura com quem tinha justamente o dever de proteger a lisura de todo o processo. Agora vamos a um conceito que é chave. Quando exatamente o crime acontece? Para entender isso, vamos a um exemplo. Conheçam o Mauro.
um funcionário que tem acesso à prova, e a Ana, uma candidata. Antes do dia do exame, o Mauro vaza as questões para a Ana. Agora, o ponto fundamental. Imagine que o Mauro vaza a prova, a Ana estuda, mas no dia do concurso dá um branco e ela é reprovada. O crime aconteceu? A resposta é sim. Para a lei, o resultado final não importa nem um pouco. O crime se completou, ele foi consumado no exato momento em que o Mauro divulgou o conteúdo sigiloso. A confiança no processo já foi quebrada naquele instante. E para fechar, um detalhe que muita gente não sabe. A palavra certame nos leva a pensar logo em concursos públicos, certo? Mas o alcance desta lei é muito maior do que se imagina. A lei protege qualquer processo seletivo de grande interesse público. Isso vai desde os concursos para cargos públicos, claro, passando por vestibulares e o Enem, e chegando até a exames de ordens profissionais, como a famosa prova da OAB. Resumindo tudo, o espírito da lei é criar um escudo para proteger duas coisas: a isonomia, ou seja, a garantia de que a competição é justa para todo mundo, e a confiança da sociedade nesses processos que são tão importantes na vida das pessoas. E a gente termina com uma reflexão. Ter uma lei como essa é, sem dúvida nenhuma, um passo fundamental. Mas fica a pergunta: na prática, essa armadura legal que a gente tem é suficiente para blindar os concursos e vestibulares contra as fraudes aqui no Brasil? Uma questão que certamente continua em aberto.